Eu acabei de terminar uma corrida, tô aqui agora andando pela praia, tá chovendo um pouco, eu tô suado. E eu lembrei de uma história agora. E esse vídeo aqui é pra quem quer começar a correr, quer começar a fazer caminhada. Você quer começar alguma coisa na sua vida e você acha empecilhos. Eu trabalhava numa empresa, sempre quando dava o meu horário de almoço, eu comia uma comida muito rápida, eu levava semi-pronta, deixava na geladeira, salada, sardinha, atum, suco, vitamina, coisas que eu conseguiria comer em 10 minutos. Eu pegava, trocava meu short, colocava uma camisa de corrida, tirava a calça, tirava tudo a roupa de trabalho, passava pelo portão e saía pra correr. Eu corria onde? Na Castelo. Na Castelo não, desculpa, na Raposo Tavares, porque eu trabalhava do lado da Raposo Tavares. E do lado da Raposo Tavares tem um parque chamado Semucan. E cara, eu pensava, porra, tem um parque de graça, foda, incrível, que tem trilha, um monte de coisa, e o parque é do lado de onde eu trabalho, eu nunca fui naquele parque. E eu falei, velho, eu tenho que ir lá uma hora. E ficava, não, tem que ir. E eu falei, porra, eu tenho meu horário de almoço, agora eu vou ir lá correndo e volto. E eu comecei a pegar e fazer esse trajeto de ir até o Semucan, ficar correndo nele. Quando não, eu ia até o shopping da Granja Viana. Tem um retorno, onde eu subia aquele retorno, fazia a volta, eu ia por um lado da pista, depois eu voltava pelo outro. Pra quem anda pela Raposo, sabe que as calçadas da Raposo são muito grandes em alguns trechos. Então você consegue fazer uma caminhada, uma corrida bem tranquilo, porque tem pistas, pra você ter ideia, que as pessoas correm e não tem nenhuma calçada. Elas estão ali beirando o meio fio e isso não impede elas de correr. E eu peguei e tirei meu horário de almoço. Como o meio-dia é um horário muito quente, e eu sempre gostei de trabalhar com produtividade. Então eu fazia o possível para pegar e almoçar no meu horário, fazer o meu horário de almoço. Logo eu ia correr 2 horas, 3 horas, às vezes 1 hora, mas eu evitava o horário do meio-dia porque é um horário muito cheio, com muito fluxo de pessoas, não é legal. E eu não gostava desse horário, eu queria correr, não é bom você sair se prejudicar, né? E nesse dia eu peguei e fui correndo na direção do shopping Granja Viana. Passei o retorno e estava voltando, descendo sentido Cotia. Fui sentido São Paulo, estava voltando sentido Cotia. E eu encontrei um casal de velhinhos, eles pediram ajuda. Eles estavam do lado do shopping, da granja. E aí eu cheguei e eles perguntaram, você sabe trocar o pneu de carro, porque o nosso pneu estourou, deu problema. Falei, vocês têm tudo aí? Eles falaram, tem. Eu falei, eu não sei, mas a gente vai tentar, a gente vai conseguir. E não deu muito tempo, depois que eu parei, chegou outro cara que também não tinha, ele sabia fazer, só que ele não tava com a força suficiente, não tava conseguindo aplicar a força para trocar aquele pneu. Então juntou eu que não sabia trocar um pneu, e foi esse dia que eu aprendi a trocar um pneu. Eu não sabia trocar pneu de carro, mas eu tinha vontade, eu queria ajudar, eu tava ali e queria ajudar aquelas pessoas. E o cara sabia trocar, mas ele não conseguia fazer sozinho. Então a gente pegou e se juntou todo mundo, se ajudou e conseguimos, fomos trocar esse pneu de carro. E no meio do processo, os velhos pegou e olhou pra mim e falou assim, o homem perguntou, por que você pediu a ajuda dele? Aí ele falou, ele tava correndo, então ele é uma pessoa boa, porque um ladrão nunca ia estar correndo. E aí eu pensei, caramba, que incrível. Um ladrão realmente, ele não rouba as coisas e sai correndo. Ele rouba as coisas e sai andando assim, na passarela, tranquilão, como quem não quer nada, não deve nada pra ninguém. Mas naquele momento eu percebi o que eles falaram, que por eu estar correndo, me exercitando, eles acharam que eu era uma pessoa boa. E eu peguei, me atrasei um pouco, atrasei acho que 10 ou 15 minutos para chegar no serviço. Quando eu cheguei, eu tava com a mão ainda cheia de graxa por causa disso, e eu falei pra minha chefe que eu tinha me atrasado por causa disso. Ela olhou pra mim assim e falou, nossa, Rafa, você deveria trabalhar com... Mas ela falou num tom muito esquisito, sabe? Um tom de raiva porque eu tinha chegado atrasado.
raiva porque ela só ia poder ir almoçar depois que eu chegasse. Isso era engraçado, porque essa minha chefe, ela tinha mania de sempre fazer 1h30, até às vezes chegava 2 horas de almoço, e eu nunca olhei pra ela com raiva, por mais que se ela não tava lá, sobrecarregava mais serviço pra mim. Mas eu nunca fiquei com raiva dela por isso, ou por nada. Algumas pessoas até que trabalhavam com a gente falavam assim, nossa, Rafa, é muito injusto. Ela pega e fica tanto tempo fazendo horário de almoço e, sabe, ninguém reclama, ninguém faz nada. Eu nunca me importei com isso, mas no dia que eu atrasei um pouco, e porque eu ajudei alguém, ela pegou e chutou isso pra mim. Você deveria trabalhar com resgate de pessoas, né? Trabalhar com salva-vidas, já que você gosta tanto assim de ajudar os outros. E foi engraçado, porque eu me senti bem, eu queria ajudar aquelas pessoas. Eu ganhei um conhecimento que eu não tinha, de saber trocar um pneu de um carro, uma coisa que eu acho que todo mundo deveria saber, porque você nunca sabe quando isso pode te ajudar, quando você pode ajudar uma outra pessoa, você não sabe o dia de amanhã. Vai se alguém da sua família fica doente, vai se o seu marido ou a sua mulher fica doente, não consegue dirigir o carro na hora e só tem você. E só aquela pessoa que está doente consegue dirigir o carro. Você vai pegar e ficar esperando uma pessoa habilitada para salvar essa pessoa, para tentar salvar? Você vai esperar o serviço de socorro? Você vai esperar uma ambulância chegar? Às vezes não, né? É melhor você pegar e aprender e ir. Quantas vezes eu já vi pessoas paradas no meio da rua porque elas tinham step, tinham tudo, mas não conseguiam trocar o pneu do carro. E é isso. Voltando lá no começo, que eu queria falar como começar a correr. Quando você quer correr, quando você for começar qualquer coisa na sua vida, você não deve pegar e ficar esperando o momento certo, a hora certa, o seu humor certo, porque a única pessoa que pode te parar é você. E a única pessoa que pode começar também é você. Isso é muito engraçado. Infelizmente, na hora que você chegar para um amigo seu e falar assim, eu quero fazer isso, eu vou tentar fazer isso, para familiares seus, provavelmente essas pessoas que estão próximas de você, não é que elas querem o seu mal, mas elas veem muito mais os seus defeitos do que as suas qualidades. Você já viu ou já percebeu que numa rua, qual é o nome de alguém? O Orelha, o Pezão, o Baiano. A gente tem essa cultura, essa mania de sempre lembrar ou ressaltar, tentar ressaltar. Às vezes não é nem por maldade, é da nossa cultura mesmo. Ressaltar aquilo que o outro não gosta, ou aquilo que seria considerado um defeito no outro. E quando você falar para alguém que conhece você, eles não vão pensar assim, caramba, que bom que você quer mudar a sua vida, que bom que você quer começar a correr pra você, quer começar a fazer caminhada, fazer uma academia, você quer mudar a sua saúde. Eles não vão pegar e querer te ajudar, eles vão lembrar assim, porra, mas você, o Rafa que tem preguiça, o Rafa que não quer nada, o Rafa que explode com tudo, o Rafa que não tem dinheiro, entende isso? Eles sempre vão olhar para tudo que você fez e fracassou, para os seus defeitos, não para as suas qualidades, não para aquilo que você é agora. Como dizia Jesus, um profeta só é reconhecido fora do lugar que ele nasceu. As pessoas que viram você crescer, as pessoas que viram você dar os primeiros passos, elas sempre vão lembrar de você pequeno, frágil, bobo, meio idiota. Eles não conseguem perceber quem você é agora, ou quem você pode ser, quem você está se tornando. Tem muita gente que fala, caramba, Rafa, você corre bem pra porra, você corre muito, porra, você é foda, nossa, você tem um corpo bonito. Eu queria também, eu queria correr com você. Eu falo, beleza, você quer correr comigo? Vamos. Aí a pessoa fala, tá, que horas que você acorda? Eu falo, então, eu vou correr 5 horas da manhã. E aí a pessoa olha pra mim e fala, mas 5 horas não dá, é muito cedo. Aí eu falo, beleza, então, vamos 6 horas. A pessoa, não, 6 horas não dá. Eu falo, 7h30 a gente consegue, porque... Aí a pessoa fala, mas só que você já corre há muito tempo, eu não corro. Eu falo, não,
A ideia de correr junto significa o quê? Que eu e você, a gente vai estar junto. Quem tá um pouco mais rápido, espera quem tá mais lento. Porque senão eu correria sozinho. Se você corre junto com alguém, pra você ir muito na frente e deixar a pessoa pra trás, então você poderia correr sozinho. Você não tá correndo junto com a pessoa. Você tem que acompanhar ela, tá junto com ela. Aí eu falo assim pra pessoa, você quer começar correndo comigo? Vamos começar caminhando. Eu sempre falo assim, quer começar correndo? Começa caminhando. Uma caminhada é tão bom, numa caminhada você pode conversar, você pode discursar, você pode aproveitar o momento. E aí a pessoa fala, mas 7h30 não. Eu falo, beleza, qual é o horário então que você quer? Eu vou correr com você no seu horário. E aí a pessoa me fala 10 horas. Eu falo, 10 horas não é horário de correr. Quantas vezes eu ouvi isso? A pessoa, eu quero correr com você, Rafa, não sei o quê. Eu falo, beleza, que hora? 10 horas. 10 horas o sol tá alto, você vai se queimar, você vai se desgastar muito. Não é um horário interessante. Entende isso? A pessoa sempre vai colocar empecilhos, desculpa. Agora eu não posso, agora eu não tenho tempo. Eu também não tinha tempo. Quando eu comecei a correr, eu comecei a acordar 4h30 da manhã, me arrumava, 5 horas eu descia pro ginásio municipal da minha cidade. Do lado do ginásio municipal tinha um campo abandonado. Nesse campo abandonado tinha uma mini pista de corrida, mas muito desgastada, bem velha, que ninguém usava mais, e no meio tinha um campinho de futebol todo de areia. E muita gente usava esse campinho de areia nos finais de semana, mas era um lugar abandonado e murado. Como eu tinha muita vergonha, porque eu pensava assim, se eu for sair pra correr, se eu for sair pra fazer caminhada, as pessoas vão pensar, caramba, mano, ele é pobre, caramba, ele é mó idiota, que moleque estranho, ele tá pegando e fazendo caminhada sozinho, esse horário, será que ele é louco? Ele não tem dinheiro pra pagar uma academia, ele não tem dinheiro pra uma esteira. E por causa disso, eu precisava correr, eu queria mudar aquela minha realidade, eu queria fazer alguma coisa. Cheguei num ponto que eu falei assim, não, eu tô aqui, eu tô nisso, eu tô quase com 100 quilos e eu não posso mais. Eu não quero chegar a ter problemas muito... Nem a questão de ser, sabe, da gordura em si, de ser uma pessoa grande, gorda. Não, é o fato da saúde mesmo, porque teve um exame médico na minha empresa, e nesse exame foi engraçado. Veio uma médica que ela era bem cheinha, e ela olhou pra mim, fez os exames, pediu pra me levantar a camisa, e ela chegou, deu uma volta na mesa e falou assim, você tá bem gordinho, né? Aí eu peguei, olhei pra ela e pensei assim, só eu. Mas maldade à parte. Aí ela pegou e falou, mas você estuda, trabalha, não tem tempo, né? Eu fiquei puto da vida, porque eu pensei assim, caramba, ela achou o problema e ela mesma me deu a desculpa. Não, ela tinha que falar, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que se alimentar melhor, você tem que tentar fazer exercício, sabe? Ela tinha que tentar pegar e falar pra mim, mudar aquela minha realidade. Não, ela pegou e me deu o problema e ela arranjou a desculpa. Você é um menino que trabalha muito, você tá estudando agora à noite, trabalha de dia o dia inteiro, não tem tempo, né, pra pegar e fazer essas coisas, é assim mesmo. E aí eu fiquei putaço da vida e fiquei muito preocupado, porque ela disse que a minha pressão tava um pouco mais alta. E eu falei assim, cara, eu não vou ter problema de pressão. Eu sou muito novo para ter problema de pressão. Se eu for ter problema de pressão agora, pressão é uma coisa que você tem que cuidar o resto da vida, depois que pega e estoura. Eu falei, eu não vou ter, eu vou começar a pegar e vou mudar minha realidade agora. Eu tinha dinheiro para pagar uma academia, mas eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de entrar numa academia. Eu achava que se eu entrasse dentro de uma academia, já ia ter pessoal lá que malha há muito mais tempo, pessoa forte, e essas pessoas iam pegar e chegar em mim e falar assim, olhar pra mim e falar, caramba, mano, o que esse franguinho quer aqui? O que esse gordo quer aqui? Pelo amor de Deus, sai daqui, velho, aqui não é o seu lugar. Entende? Eu nem fui no lugar e eu já pensava tudo isso em relação ao local. Sempre eu me colocando barreiras, eu falando que eu não podia, eu arrumando desculpas. Então eu peguei e arrumei esse ginásio do lado da minha casa. Fui lá, não fui nem no ginásio, porque o ginásio é do lado desse terreno. Em vez de pegar e fazer caminhada no ginásio, eu fui fazer caminhada nesse lugar escuro, onde às vezes tinha pessoa de noite que ia lá pra fumar droga, comércio de drogas, e foda-se. Eu falei, mano, é o que tem aqui pra hoje, tem esses muros, ninguém vai me ver aqui dentro, e eu vou conseguir pegar e começar a fazer caminhada a partir daqui.
E eu comecei. E, cara, eu ficava caminhando ali até umas 6h30, mais ou menos. Depois eu trocava de roupa num banheiro que tinha lá um vestuário, pegava o ônibus, que o ponto de ônibus era do lado desse terreno, ia pra empresa e vida que segue. A gente tinha que entrar 8 horas da manhã no serviço e fiquei fazendo isso durante um tempo. Depois de caminhar, ficar caminhando, eu notei uma coisa, que no começo só tinha eu. Só eu fazia caminhada naquele lugar. E aos poucos começou a ter mais gente. Começou a ter 1, 2, 3. Chegou um dia que eu tava lá naquele lugar e eu já não tava mais caminhando. Eu sempre digo isso, você quer começar a correr? Começa caminhando. É uma necessidade, é do corpo físico. É uma impossibilidade alguém não correr. A não ser que você tenha um problema físico muito grave que te impeça de fazer isso. Tinha um homem, um homem já idoso, que ele tinha um problema que ele mancava. E ele começou caminhando também nesse local. E quando eu já corria, uma vez eu encontrei ele correndo mancando, mas correndo. Porque eu lembro que a primeira vez, as minhas primeiras vezes que eu fui correr, eu tava numa rua onde não tinha ninguém, eu olhei pra esquerda, olhei pra direita, vi que não passava carro, ninguém me conhecia naquele local. Eu falei, vou dar uma corridinha pra ver como é que é, pra mim não passar vergonha. E aí eu dei aquela corridinha falsa, e no meio daquela corridinha eu falei, caramba, mano, eu consigo, que coisa incrível. E depois de um momento eu já não conseguia só caminhar, eu precisava correr, porque meu corpo já estava acostumado. O caminho que eu fazia de 1 hora no serviço se tornou um caminho que eu comecei a fazer em meia hora. Quando eu chegava lá no começo, cansado, quando eu terminava o meu tempo, depois de um tempo eu conseguia fazer o mesmo percurso, mas eu já estava com fôlego normal, eu já conseguia respirar. Eu não precisava mais ficar descansando ou ficar cansado. Você entende isso? E um dia, quando eu estava correndo nesse lugar... detalhe, quando eu comecei a correr eu tinha muita vergonha do meu corpo, então eu não ficava sem camiseta. Eu não andava sem camiseta de jeito nenhum. E eu tinha uma vergonha muito grande, um medo que eu tinha das pessoas, do olhar das pessoas. Eu me achava feio, eu achava que meu corpo era uma coisa muito feia. Eu sofri um pouco de bullying quando eu era pequeno. E eu tinha um apelido que me chamavam de Tetinha. E eu tinha uma vergonha muito grande do meu corpo, do meu peito, E hoje é engraçado, porque as pessoas que eu fiquei, ou as pessoas que me viram, falaram, caramba, Rafa, como você tem um peitoral bonito. Caramba, Rafa, como você tem um peito da hora. E eu lembro que um dia, quando eu tava numa fogueira com um amigo meu que também participava meio desses bullying, a gente tava conversando só nós dois, e ele falou, Rafa, se você pegasse, fizesse uma academia, cara, você ia ficar com um peito muito foda. Você ia ficar muito legal, você ia ficar muito da hora. Mas isso aqui não tem, sabe, relação com isso. É só pra colocar dentro do contexto. Eu peguei e fui correr nesse dia e eu encontrei um outro idoso lá, um velhinho. E ele falou, cara, mano, velho, você é incrível. Eu lembro quando você começou aqui e olha como o seu corpo mudou, mano. Como o seu corpo mudou. Meus parabéns, você é um motivo de inspiração. E isso me fez lembrar de um dia que eu tava no serviço. Eu tava começando a caminhar, eu tava começando a correr e a minha chefe pegou, eu ia pra casa de ônibus. Eu comecei, quando eu terminei a facul, eu comecei a caminhar e depois eu pegava o ônibus. E a minha chefe pegou e falou assim pra mim, nossa, eu queria ser tão desocupada assim igual você e ter todo esse tempo livre. Eu tava tentando mudar a minha realidade. Eu tava tentando mudar a minha vida ali. Eu tava dando um passo de cada vez. Eu escolhi caminhar na Raposo porque eu pensei assim, cara, nos carros ninguém vai me ver, ninguém me conhece, né? O pessoal da onde eu moro. Então até pode passar alguém que me conhece, mas eles não vão conseguir me ver porque o ônibus, o carro vai passar muito rápido. E essa minha chefe pegou e falou isso pra mim. E ela não tinha maldade, sabe? Mas ela deixou escapar. Eu queria ser tão desocupada assim. Eu queria pegar e não consegui. Eu queria ter esse tempo livre pra pegar e ficar vadiando por aí.
E na vida vai ser assim, você vai tentar fazer uma coisa nova, você vai tentar construir uma coisa nova, você vai tentar ser uma pessoa melhor. E quando as pessoas souberem, e quando as pessoas descobrirem, principalmente as pessoas que estão mais próximas de você, elas não vão olhar a pessoa que você está se tornando, nem quem você quer se tornar. Elas vão olhar o seu eu do passado e vai falar, não, você não consegue. Não, você não pode. E, cara, depois disso eu encontrei tantas pessoas, motorista de ônibus que nunca me viu, e aí via eu correndo e sabia que eu já peguei aquele ônibus, buzinava, acenava, pessoas que eu nunca vi, salve aí corredor, tudo bem? E foi engraçado porque uma coisa que eu percebi também enquanto eu comecei a caminhar na Raposo, um dia eu comecei a olhar que quando eu passava pelos pontos de ônibus eu recebi olhares e eu falava assim, caramba, mano, esses olhares não são pra mim. E uma menina uma vez pegou e piscou pra mim e mandou um beijo. E eu olhei pra lado, olhei pro outro, olhei pra trás. E eu ficava olhando pros lados, só tinha carro, e só tinha eu lá. E a menina olhou pra mim mesmo, e aquele negócio foi pra mim. Sabe, alguém me alguém me achando bonito, alguém me chamando. E eu peguei e falei assim, comigo mesmo? Aí ela pegou e falou, sim. Aí eu falei, mano, aquilo foi quando eu peguei e comecei a notar mais ao meu redor que eu tinha mudado. Isso não foi com um dia, não foi com 2, não foi um mês. Foi depois de uns 7 meses, quase um ano. E eu não percebi que caminhando, depois, no começo eu caminhava os 7 km, depois eu comecei a correr os 7 km, depois eu comecei a fazer isso com 20 minutos mais rápido, depois eu consegui fazer com 22 minutos, e aí eu comecei a querer cada vez um pouco mais, me superar. E isso que é uma coisa que eu achei incrível na corrida. A corrida é um esporte que eu posso pegar e lutar contra mim mesmo. Se hoje eu faço em 1 hora, amanhã eu posso fazer em 59 minutos, daqui a um mês eu posso fazer em 55 minutos, eu posso ir sempre me melhorando, eu posso sempre tentar ser melhor. E aí eu comecei a notar que as pessoas começaram a me olhar com um jeito diferente. E lembra que eu falei lá no começo que eu tinha vergonha de andar sem camisa? Eu tô agora aqui no litoral. E no litoral eu encontro muitas pessoas assim, que tem essa vergonha. Não só no litoral, na capital também. E eu tive o prazer de no começo do ano fazer uma viagem pelos alguns estados do Brasil, indo para Pernambuco. E seja aqui ou lá fora, tem muita pessoa linda, maravilhosa, com um corpo incrível, jovem, com vergonha de ser elas mesmas, com vergonha do corpo, com vergonha da mente, com vergonha do local onde mora. Pessoas que realmente têm medo de sair na rua, medo de existir, medo de viver. Uma coisa que me impressionou indo daqui para Pernambuco é que todas as cidades que eu fui, em todos os estados que eu passei, as pessoas sempre falavam, meu, não sai andando, não sai aqui de noite, não sai andando aqui de noite porque aqui é perigoso, aqui é perigoso. E eu falei, pois é, aqui é perigoso, pois eu vou sair com o meu celular na mão, eu vou sair com o meu dinheiro e eu vou voltar do mesmo jeito. Eu cheguei no Pernambuco, meu tio, não, Rafa, você não pode sair, esconde, leva essa porchete. Eu falei, não, eu não vou, porque eu escolhi não viver com medo. A escolha é minha, a escolha é sua. Você decide como a sua vida vai funcionar. E eu decidi como a minha vida vai ser. Eu me recuso a ter medo. Significa que eu sou o Superman, eu não vou ser assaltado. Não, eu posso ser assaltado, mas eu não tenho o que perder. A única pessoa que pode roubar alguma coisa de mim, a única pessoa que pode me matar sou eu mesmo. Eu tenho medo de quem pode matar a alma. Eu tenho medo de que alguém que rouba, que pode me roubar, vai roubar a única coisa que eu tenho de valor. Roubar a minha liberdade. E quando a gente permite que a nossa liberdade seja roubada, é uma coisa muito triste, porque ninguém vai te soltar de lá, sabe por quê? O carcereiro é você, o carcereiro sou eu. E eu sempre vou ser o meu carcereiro, e eu não durmo. Então eu vou estar preso dentro de uma jaula que não tem como eu pegar e ir pra frente, não tem como eu mudar. E foi em Minas Gerais, foi em Maceió, foi no Pernambuco, em todos esses lugares as pessoas falaram, não, Rafa, não sai com o celular,
Meu, você é louco, não sai com o celular com aquela ombreira que você usa, corredor usa, pra poder o celular não molhar, ou o celular não ter que ficar segurando o celular enquanto você corre. Não sai, não faz isso. E eu fui com o meu celular e voltei com ele pra São Paulo e eu não fui roubado. E eu não perdi nada. Mas mesmo se eu fosse roubado, ninguém ia poder roubar aquilo que eu almejo, aquilo que eu protejo, aquilo que eu tenho de valor. Você entende? Eu disse no começo que eu tinha muita vergonha do meu corpo. E, cara, se você tem hoje algum problema, você não se acha bonito, você acha que tem um corpo feio, acha que você tá um pouco gordinho, gordinha, se você puder, vem pra praia. Mano, é libertador, vem pra praia. Ou quem já mora na praia, é jovem e se sente assim, senta um pouquinho na mureta, vai em algum quiosque ou senta na areia mesmo. Fica sentado num dia de feriado prolongado, carnaval ou final de ano, e só observa. Você vai ver um monte de senhoras usando fio dental, biquíni. Você vai ver pessoas com todos os tipos de corpos, pessoas jovens, pessoas velhas, pessoas com corpos mais dentro do padrão, pessoas com corpo mais grande, mais magro, mais pequeno. E uma coisa que você vai perceber é que as pessoas mais jovens, normalmente, que têm os corpos mais bonitos, elas andam encurvadas, elas andam com o ombro para baixo, caído, com medo. E, mano, só vem aqui e observa. Você vai notar que você é perfeito do jeito que você é. Mas não porque eu tô falando isso pra você, não porque alguém te achou bonito. Você tem que perceber isso. Porque você tem que aprender a ter um pouquinho de amor próprio. Sabe, falam... eu vejo muita gente falando, é amor próprio, amor próprio, amor próprio. O mundo não é movido somente por pensamentos. O pensamento te leva aonde você quer ir. Você tem que ter um pensamento positivo, você tem que ter uma ideia, você tem que estar cercado de pessoas criativas, produtivas. Porém, só o pensamento não muda o mundo. Se eu olhar para um copo, pega um copo agora, coloca na sua frente, enche de água e pensa, eu quero que esse copo saia voando, eu quero que essa água entre na minha boca. O seu pensamento não vai fazer essa água. O mundo é movido por ação. O mundo, o universo é energia. Tudo é ação. Você precisa se movimentar, você precisa fazer acontecer, você precisa levantar daí, da onde você está agora e dar o primeiro passo. Mesmo que seja um primeiro passo escondido, curto, mas você tem que olhar para você e falar assim, é aqui onde eu tô. Você é o fruto dos seus pensamentos e você está agora aonde você pode estar, aonde você consegue estar. Não importa o que aconteceu na sua vida, agora você é e você está onde você pode estar. Hoje eu sou isso, hoje eu posso ser isso. Eu vivo a vida que eu desejei. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. E eu sei aonde buscar mais se eu precisar. Boa noite pra vocês.